2018. Não passou pelo funil, não. Não passou pelo funil, não. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Não passou pelo funil. Não passou pelo funil, não. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Cargas e cargas de muita exigência. Cargas de quem olha não me dá nada. Carga do recalcado de plantão que não aguenta que eu sobressaia. A mina preta que veio da favela, essa que você ainda subestima. Não liga para a sua opinião e vive a vida se achando linda. Experimento, me reinvento, cabelo eu troco e os nomes anoto. Vacilação, tu foi racista, me preferiu bem garotinha, mas tu correu ao ver o black. Gostava mais eu de trancinhas, até a bunda sustenta a rima. Além de racista, foi machista. Anos e anos na cena me vê, nunca me chamou só pra trabalhar, nem apenas na moral conversar. Sem o seu pau chegar e ofertar. Pior que não sei qual foi mais pior. O que disse que ia na minha casa e na noite anterior ele tava sondando minhas fãs, testando sua lábia. Calma que a vida cobra, filha. Tu esquece isso quando fica rica, bem longe dos vermes, perto da família. Tu esquece isso e aquela vadia, puta. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu, vai. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Não passou pelo funil. Não passou pelo funil, não. Pra falar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Muitas disseram que era amiga, até fingiram que estava gamada, só pra me usar de ponte para o rap, ver se conhecia um famoso cara. E as colegas que são talarica, sei que a curiosidade bate. Pra tá comigo devia ser foda, ter o selo Aika de qualidade. Tu ouve meu nome e ouviu que eu sou foda. Criou demais suas expectativas, se decepcionou ao perceber que eu era apenas mais uma menina. Tu quis ser do hype, virou do hype. Eu não sou do hype, eu não sou famosa. Tu até esqueceu que não tem metade da minha trajetória. Deve ser por isso que me olha surpresa ao me ver sentada no backstage. Visibilidade não é qualidade, patamar onde muitos não esteve. Pintada por Gávea e só viu o grafite lá no ano de 2015. Uma das 25 web negras, 2 anos depois foi para Moçambique. 2012 escrita rimada, 2013 batizada Aika. Graças ao Sharp, profissão MC, aprendendo assim rima improvisada. Hater me fere, mas não me afunda. Filha de algum sempre ganha a luta. Minha mãe eu só foi inventando os falsos que por trás me chamava de puta. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu, vai. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Não, não passou pelo funil. Não passou pelo funil, não. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Não passou pelo funil. Não, não passou pelo funil, não. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Não passou pelo funil. Não passou pelo funil, não. Pra colar comigo tem que ter disposição. E tu não sustenta o peso desse fuzil. Vai. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, Aika? Olá, olá. Salve Cidade de Deus, Rio de Janeiro, Rio 40 graus, salve, salve Nordeste, terra boa, povo da Bahia. Tem gente que vai entrar daqui a pouco, mandou mensagem agora lá de Alagoas, dizendo que vai chegar. América Latina toda, a gente está conectado. Enfim, pessoas que não estão no país já vêm visitando a gente aqui no nosso sarau. Enfim, espero que possam conectar hoje mais uma vez a sequência de saraus das segundas-feiras, né? A gente toda segunda-feira vai fazer poesia online por tempo indeterminado, enquanto a gente estiver em pandemia, para se ver, né? A gente está com muita saudade das ruas, está com muita saudade da poesia de esquina na sua forma original, né? Que é reunindo pessoas. A gente sabe que a cultura aglomera, né? E, infelizmente, a cultura, o campo da cultura é um dos principais afetados nesse momento de pandemia. Né? Hoje, Aika Cortez, poeta, rapper, nossa convidada, vai falar um pouco da cena da poesia urbana, do hip-hop, né? A questão LGBT, que LGBTIA+, né? Que é um ponto crucial, né? Para a gente reflexão cotidiana, tanto na cena da poesia urbana, quanto na arte, né? Como um todo. Infelizmente, a gente tem um momento de muito retrocesso, né? No campo da sociedade, né? Enfim, a gente tem uma disputa de ideias intensa para travar e já está travando.
Então, dá as boas-vindas aí quem está chegando, quem está começando a acompanhar a gente pelo Facebook, pelo YouTube, chegando pelo Zoom. Boa noite, Sandra, boa noite, Carol, boa noite, Maiara, boa noite, João, Samara, né? Está aqui com a gente também, Samara Dutra. Todo mundo na Poesia de Esquina sempre tem espaço de fala. Esse é um ano especial, é um ano em que a gente está já numa caminhada aí de 10 anos de estrada, né? Já não somos um bebê, né? Já estamos entrando na adolescência, e a gente espera aí ter uma vida longa a partir da poesia de Deus, a partir da poesia das periferias. 2021 é um ano difícil, como foi 2020, mas a gente espera, né, poder seguir fazendo o nosso trabalho, apesar de tudo. E, infelizmente, nesse momento online, mas em breve a gente vai estar fisicamente juntos. Bom, Aika Cortez, querida rapper, a gente se conhece há algum tempo, né? Se eu não me engano, a gente se conheceu lá na PUC, né? Na PUC, onde a gente fez uma mesa junto. Não me lembro o ano, acho que foi 2015, 2016. Eu sei que foi no ano de Ciências Sociais. Acho que foi 2015 Lembra? ainda. Foi maneiro aquele debate, né? Você lembra? Sim, lembro. E a universidade, né, que a gente também tem que ocupar, né? A gente está sempre em trânsito, né? Em trânsito, nas favelas, nas quebradas, no centro, na periferia, no centro, e dizendo para o centro que a periferia é centro também, né? E foi nesse sentido que a gente se encontrou lá. E eu me lembro que a gente se encontra também no Palco Rua, aquela construção do Palco Rua, na programação contra o golpe, né? Contra o golpe que aconteceu no Brasil em 2016, né? Isso. Muita trajetória. E você também já esteve na Poesia de Esquina Itinerante, lá na CDD, né? Se eu não me engano, também como convidada, né, especial, teve presente, enfim. Então, a gente já está conectado há algum tempo nessa jornada de produção cultural no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, a gente atrasou hoje, a gente teve problemas de internet, né? Mas a ideia é sempre começar às 7 horas e ir até às 9, exatamente porque a gente entende que, às vezes, esse encontro virtual ele gera um certo cansaço visual, enfim, a gente está muito voltado para isso, então a ideia é a gente ter sempre um encontro marcado entre 7 e 9 da noite, toda segunda-feira. Então, fiquem atentos. Quem quiser acompanhar nossas redes, né, o Instagram, poesia_de_esquina, e no Facebook, Movimento Poesia de Esquina, tá? E o link para entrar aqui pelo Zoom vai ser sempre o mesmo link, sempre o mesmo ID, né? A gente vai ter uma programação que vai transitar entre reflexão, que é a conversa aberta sobre os temas que a gente está propondo, no caso de hoje, né, a questão LGBT, na poesia urbana, na cultura de rua, e microfone aberto, que é a tradição da poesia de esquina. A poesia de esquina não é slam, a poesia de esquina é adepta da prática do microfone aberto, porque a gente entende que qualquer pessoa ela deve ir ao microfone, né, e falar o seu poema, ou falar o poema de alguém que ela esteja lendo, ou falar que ama alguém, enfim, você não precisa exatamente ir ao microfone e falar um poema. É um debate que a gente faz a vida inteira. Enfim, falei dos slams só para dizer que a poesia de esquina não é slam, mas nada contra a nossa turma dos slams, até porque a poesia urbana hoje ela atravessa também essa cena. Bom, Aika, sem mais delongas, então queria te dar as boas-vindas, né, agradecer a sua participação, agradecer a equipe de produção que está aí nos bastidores, né, tocando aqui a transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, toda a América Latina. E, enfim, queria te ouvir aí, ouvir suas saudações, ouvir suas considerações iniciais sobre o nosso tema de hoje. Olá, para quem não me conhece e para quem me conhece também, a gente já reforça na memória. Eu sou Aika Cortez, atualmente, né, trabalho com rapper, as pessoas me conhecem como rapper, mas eu me considero uma multiartista, porque eu sou compositora, enfim, se eu puder atuar, eu posso atuar, e também não só atuar no sentido de atriz da performance, não só atriz precisamente, mas da performance, consigo atuar também em outros nichos musicais, então eu me considero uma rapper multiartista, apesar do rap ser
a minha principal função, né, o meu principal nicho, que eu trabalho musical, ser o rap, eu me considero uma multiartista, enfim, porque eu já fiz MPB, já fiz rock, já fiz teatro, estou aí dentro da cultura ballroom, que é uma cultura LGBTQIA+, urbana, muito forte, muito presente também. E lá eu me desenvolvo enquanto artista, enquanto performance. E esse é um pouco do meu trabalho, do que eu faço. Minha sigla no LGBTQIA+, aí é a B de bissexual, não de Beyoncé, né? Que eu acho que é uma sigla que a gente, enquanto bissexual e LGBT, também precisa discutir um pouco mais e debater um pouco mais essas questões e essas particularidades do que é ser uma pessoa bissexual, ser um corpo bissexual, ser um corpo não binário também. Me identifico bastante quanto gênero fluido, apesar de eu entender que a sociedade ainda me lê muito enquanto uma mulher cis. Recentemente eu venho entendido que esse não é o meu lugar e que essa não é a performance que melhor me cabe, assim. E aí, o que isso tem a ver com poesia urbana, isso tem a ver com hip hop? Eu acho que isso tem tudo a ver com hip hop, porque é onde a gente trata a nossa vivência, né? E eu acho que, apesar da gente ter identidades muito comuns, cada ser humano é um universo, assim, e carrega suas particularidades, suas dores, suas pautas. E a gente, enquanto sociedade, precisa ouvir vozes que não são tão ouvidas assim, que são vozes de pessoas LGBTs, são vozes de mulheres, são vozes de pessoas negras, são vozes de comunidades indígenas, quilombolas. E é um pouquinho disso que a gente faz, assim, né? Através da poesia, da música, a gente vai tentando aí quebrar esse sistema e propor um diálogo, propor soluções eficazes da gente ocupar os espaços, da gente diminuir as desigualdades sociais. Eu acho que cada dia mais é urgente a gente também discutir essas questões por conta da atual conjuntura, de muitos retrocessos que a gente vem vivendo, que é até uma resposta aí contra todo o avanço que a gente vem conquistando, que os nossos ancestrais também conquistaram, né? A gente poder estar aqui, poder ser essa performance tão única e unilateral, vem de uma luta muito longa, de 500, 600 anos atrás, aí, diaspórica, e hoje a gente é o presente aqui, o que a gente quer deixar para esse futuro, né? Então, falando um pouco da minha trajetória, eu sou uma artista preta periférica, eu sou de São Gonçalo, da cidade de São Gonçalo. Eu sempre escrevi desde a alfabetização. Eu sentia que eu não podia confiar em ninguém, então o papel foi o meu melhor amigo. E aí começa a minha relação com a escrita, porque era no papel, nos diários, nos cadernos, onde eu desabafava. E de tanto escrever, eu acabei descobrindo que eu escrevia poesia. E quando foi em 2012, eu participei de uma oficina de rap na Batalha do Tanque, e ali eu aprendi a escrever rap. E aí eu falei assim, não escrevo só poesia, escrevo rap também. E um pouco antes dessa oficina, um amigo meu tinha lido uma poesia minha e ele tinha musicado. Então, isso para mim foi bem interessante, para eu me afirmar também enquanto MC e entender que as coisas que eu escrevia era poesia, sim, era música, sim, era uma arte, né? Porque para a gente, enquanto pessoa periférica e pessoa preta, as artes, por muitas vezes, vão nos ensinar que esse é um campo muito distante da gente, porque a massa é ensinada de que tem que trabalhar, de que tem que ter um emprego normal, de que tem que ter o ensino completo e depois fazer uma faculdade, que talvez você tenha, sim, mas existem outros caminhos também, e esses caminhos são tão válidos o quanto, assim. E aí foi isso, assim, uma coisa que sempre foi me negada, que era ser artista, que não era uma possibilidade dentro do hip hop, das artes urbanas. Eu comecei a botar a artista que existia dentro de mim para fora, não só no papel, mas me posicionar
E isso foi muito importante, porque dentro do hip hop, quando eu comecei a fazer rap, eu comecei a entender melhor as questões sociais, assim, principalmente das minorias. Então, não é que eu me descobri que eu era uma mulher preta, porque por ser retinta, eu acho que isso sempre ficou evidente. Mas eu comecei a entender o que era o racismo e como isso me afetava, comecei a entender o que era o movimento naquela época, GLS, né? A sigla não tinha tantas letras assim, mas eu comecei a entender o que era bissexualidade, porque eu também acho que eu sempre fui bissexual. Eu sempre olhei para meninas, eu sempre olhei para meninos, mas através da arte, através do hip hop, que essas discussões foram chegando até mim, que eu fui entender o que era ser bissexual. Eu achava que só existia ou hétero, ou lésbica, ou gay, assim. Eu não entendia o que era o bissexual. Eu achava que era uma coisa de talvez ser uma fase, uma confusão, e eu vi que não, que é só uma existência que é diferente ali, que é uma particularidade ali que alguns seres humanos são e outros não, como diversas outras identidades, né? Então, a arte, eu comecei a entender muito também o movimento de mulheres, o movimento de gênero, que primeiro a gente começa entendendo o movimento de mulheres, depois a gente vai entendendo que existem outros corpos que não são só corpos cis, que são corpos trans. Então, o movimento feminista, junto com o movimento LGBT, debatendo as questões de gênero, me fez entender isso e entender também por que eu era tão deslocada no meu mundo, inclusive nos lugares que era de conforto, assim, para mim. Tipo, eu me sentia muito confortável, eu me sinto muito confortável dentro do hip hop, mas ao mesmo tempo também o machismo é uma questão. Não existem muitas pessoas LGBTs naquela época, principalmente, há 8 anos atrás. Quando eu comecei, não existia tanta representatividade LGBT que ia mais, como tem hoje. Então, esse movimento também de avanço que a gente foi vendo ao longo foi muito importante para mim entender enquanto pessoa. A arte é muito importante para mim entender enquanto pessoa, para entender o que é o meu corpo dentro da sociedade e para eu ser, assim, me expressar também. Isso tudo atravessa. E no começo, eu acho que da minha poesia, assim, da minha linguagem, porque eu escolhi fazer rap, para além de ser um nicho musical, onde você não necessariamente precisava ter a voz mais melódica, mais afinada, era onde eu poderia me expressar de forma mais plena, assim, no sentido de ter uma linguagem mais periférica, mais marginal mesmo, e partiu muito de um grito, assim, né, desse corpo que atravessa essas identidades. Infelizmente, parece até que a gente coleciona a opressão. A gente não quer colecionar a opressão, mas a gente é isso aí, né? Então, veio muito desse grito, assim, fazer arte, fazer poesia, fazer rap. Veio muito desse grito de precisar falar, de precisar me expressar, de precisar ser ouvida, né? E a partir do momento que eu falo, ou que eu escrevo, revisitar isso também, me escutar, escutar as minhas músicas, ler o que eu escrevo, ler o que outras pessoas iguais a mim e até diferentes de mim escrevem, porque muitas coisas nos atravessam quando a gente vive em sociedade, né? Porque, e principalmente na sociedade atual, assim, com a tecnologia, que é super tecnológica, a gente recebe a informação o tempo todo. Então, às vezes, pode parecer muito confuso isso tudo que eu estou falando, mas quando a gente vai conversando, as coisas começam a se encaixar e a fazer sentido, assim. Então, essa necessidade desse grito fez com que a minha poesia, a minha arte inicial fosse realmente um grito. Então, ela tem talvez um conteúdo considerado para alguns um pouco mais pesado, um pouco mais marginal mesmo, porque é uma existência sofrida, a existência de uma mulher preta periférica, é uma existência que a gente carrega muitas alegrias também, que a gente samba, a gente sorri, a gente se diverte, mas não é isso o tempo todo, né? E é isso que a sociedade tenta fazer com a gente, colocar a gente em caixas, colocar a gente para trabalhar, para fingir que está tudo bem, para a gente normalizar situações que, na verdade, a gente não pode considerar normal e isso urgentemente,
porque a gente está morrendo, literalmente. A galera bota lá na mídia, a gente sambando, a gente sorrindo, a gente dançando, mas a gente precisa entender que aqui no Rio de Janeiro, especificamente, mas não só através da bala também, né? Mas eu acho que a nossa população adoece muito, porque ao mesmo tempo que a gente tem conquistado espaço no meio artístico, de ter diversas cantoras trans, drag queens e bissexuais também, e não binárias, assim, a sociedade ainda faz com que a gente adoeça bastante. Enfim, as favelas, a polícia ainda está entrando na favela e os nossos corpos ainda estão sendo atravessados por bala. Então, a nossa poesia, a nossa música transparece muito dessa dor também. Então, o meu trabalho inicial foi muito como um grito, assim. E aí, quando a gente vai vivendo, se entendendo, vendo que é isso mesmo, a gente fala assim, não, meu Deus, a gente não pode deixar com que o mundo... Porque quando é muito doido, né? Quando a gente descobre os movimentos, vem muita raiva, assim, a gente fica com muita raiva do mundo, do porquê o mundo é assim, do porquê a sociedade é assim. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai encontrando representatividade, a gente vai sendo referência também, né? E aí as pessoas vão chegando até a gente para falar, pô, isso que você falou, isso que você veste, seu cabelo é uma coisa que eu me identifico, é uma coisa que eu gostaria de usar, é uma coisa que eu sinto também. A gente vai vendo que não está tão sozinho nesse mundo, que existe muita gente igual a gente só não está sendo bem representada nos espaços, assim. E aí isso é muito confortante quando a gente vê que existem muitos corpos diferentes e parecidos com o nosso. E aí a gente vai retomando a alegria, a gente vai falando da gente, mas também com tom leve. A gente mostra que a gente também é normal, que ser um corpo trans não é uma coisa fora da realidade. Assim, é só você normalizar aquela vivência, você humanizar aquele corpo, você humanizar aquela menina doidinha de cabelo colorido, você humanizar aquele corpo que é trans, você humanizar aquele corpo que é preto, que não só porque a pessoa é preta, é periférica, se veste de tal modo, ela é marginal, às vezes ela é uma pessoa muito inteligente, ela já viveu muitas coisas, viajou por diversos países, fala outras línguas, porque a gente, enquanto ser humano, a gente pré-julga também. Eu, diversas vezes, já pré-julguei os meus iguais e eu, caramba, o fulano que eu achava que era um neguinho favelado ali, fala, porra, francês, inglês, espanhol e português. E só porque ele fala igual a mim, e eu não sei falar todas essas línguas, mas só porque ele veio da favela igual a mim, fala igual a mim, eu jamais iria imaginar que aquela pessoa tivesse tanto acesso, sabe, a tantas possibilidades, assim. Então, eu acho que esse é o papel principal da poesia, das artes, né? A gente desmistificar essas existências, esses corpos, essas coisas que talvez pareçam ser tão distantes, mas não é assim. Para a gente que é artista, não, mas como a gente vai conversar com a sociedade de modo geral, assim? Porque eu acho que a gente precisa realmente disputar espaço e poder urgentemente, assim, nessa atual conjuntura, assim. E eu acho que é isso. Eu vou abrir para a galera falar, para a galera fazer pergunta, propor esse debate aí de como é ser e tudo mais, assim, de como dialogar com o mundão aí, e é isso. Chegar a um senso aí. Aica, querida. Então, vamos abrir para a galera aí. Galera que está aqui pelo Zoom. Também, se aparecer alguma pergunta pelo YouTube ou Facebook, a gente também pode ler. Mas, enfim, Alexandra, Maiara ou Maíra? Maíra, desculpa. Mara também, enfim, querida. Vocês querem fazer alguma participação? Pode ser daqui a pouco também, fiquem à vontade. Fala. Bom, eu tenho questões. Se alguém quiser falar, ó, tem uma funçãozinha aqui maravilhosa, levanta a mão, ó, né? E aí eu chamo, ou então se falar pelo chat, o problema do chat, às vezes eu me distraio. Mas, assim, queria trocar... Eu fiquei pensando em duas coisas, Aica. A primeira
Assim, na verdade, eu levantei a mão errada, mas agora eu preciso abaixar a mão. Enfim, confusa com as ferramentas. Pronto, abaixei a mão. A primeira é o debate do gênero fluido. Eu não sabia se você enfim, se identificava com o gênero fluido. Eu me identifico, eu me auto-identifico, e não tem muito tempo, tem menos de um ano, com o gênero fluido. Ainda é um debate que eu tô, na verdade, estudando, né, sobre isso, não estudo, né? Também, eu estou começando, acho que é importante a gente dominar essas ferramentas. Mas eu estou me estudando, saca? Me sentindo, eu estou me percebendo, eu estou conversando com as pessoas com quem eu me relaciono, com os meus amigos, com as pessoas com quem eu me relaciono, de modo geral, né, chegadas, e assim, e tenho feito muita meditação mesmo, que eu acho que é importante. A gente na quebrada também medita, saca? Fica parecendo que às vezes a meditação é uma coisa assim muito da classe média, média alta, e não, a gente também tem esse direito de meditar para poder chegar, né, aos entendimentos que procura. Aí eu fico pensando muito sobre essa relação, porque assim, do ponto de vista conceitual, teórico, o gênero fluido ele não pertence ao debate trans, mas, às vezes, eu faço do trans como trânsito. Quando alguém me pergunta se eu sou trans, eu digo, eu sou trânsito. É meio poema que eu respondo, sabe? E aí eu queria ouvir você, como é que você pensa essa questão, o que é ser trans? Porque, assim, só para, em relação a essa questão, muita gente, cada vez mais, depois que eu cortei o cabelo, principalmente quando estou na rua e uso boné, mas, em geral, as pessoas estão cada vez mais me chamando de ele, o senhor, sei o quê. Enfim, então, e eu digo, ele e ela, tudo bem, eu vou responder os dois. Eu não sei como é que você pensa essa relação com o pronome e como é que você pensa esse debate da questão trans e gênero fluido, e depois eu tenho uma outra questão ligada aos manos do movimento hip hop. Sim. Então, gente, eu já vou também pedindo desculpa aqui de antemão. Infelizmente, eu marquei 2 jovens no mesmo horário, então eu vou tentar também ser bem sucinta nas questões para a gente poder trocar bastante, assim. E aí, respondendo a sua pergunta, Vivi. Então, esse é um processo também para mim que é bem recente, assim, eu também estou nessa descoberta há menos de um ano. Na verdade, né, eu já desconfiava, assim, só que eu ficava, não, gente, será que não? Não, acho que não. Aí, de menos de um ano para cá, eu falei assim, não, acho que eu vou ter que assumir mesmo, porque já está começando a aflorar, assim, já é uma coisa que não dá para conter, né? Mas vamos lá. Eu acho que o corpo não binário, ele não é um corpo cis, né? Então, eu acho que é uma questão de pauta, assim. O corpo trans, eu acho que os corpos trans, de mulheres trans, de homens trans, tem algumas pautas que talvez, é uma coisa que eu não posso afirmar, assim, talvez não atravessem tanto o corpo cis, porque não existe um manual do corpo cis, assim, não existe uma forma correta de você ser um corpo cis, não, de você ser um corpo não binário. Não existe uma fórmula de você ser um corpo não binário. Então, tipo assim, tem corpos não binários que preferem que performam mais o ele. Tem corpos não binários que performam mais o ela, assim. Mas eles ficam nesse trânsito, né? Então não existe uma forma correta, assim. Mas eu acho que a questão do corpo trans, eu acho que infelizmente ainda o corpo trans ele sofre mais opressão no sentido de realmente são pessoas que têm uma expectativa de vida um pouco menor, são pessoas que têm mais dificuldade de acessar o emprego. O corpo não binário também, assim. Né? Mas aí, como não existe uma fórmula certa, não tem como a gente falar de um corpo não binário pensando numa coisa só, porque ele é um corpo que sempre vai estar em trânsito. É diferente de um corpo trans, porque um corpo trans ele já tem a sua identidade bem definida, que é o ele ou ela. E o corpo não binário, gênero fluido, não. Ele fica ali naquele trânsito. Então, às vezes, aquele corpo vai estar muito, muito vulnerável, esse corpo não binário ele vai estar muito vulnerável, mas às vezes ele não vai estar muito vulnerável, porque vai depender da forma também que o outro vai te ler.
vai depender da performance que você vai estar naquele dia. Então, são muitas variantes aí, né? Eu acho que não tem como definir, assim. E eu queria perguntar também se eu te respondi isso, mas é importante também a gente entender que o corpo não binário ele não é um corpo cis. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é muito claro, assim. Perfeito. Em relação ao pronome, eu não sei se você chegou a... Eu Como é fico que bem você... confortável. Para mim, assim, eu fico bem confortável com os dois, assim. Eu entendo que a sociedade me lê muito enquanto uma mulher cis, porque eu performo a feminilidade, eu acho que é uma coisa que está mais presente, assim. Mas a minha questão também da minha identificação, eu entendi que a questão da cisgeneridade, ela é muito negada ao corpo da mulher preta, né? Porque, infelizmente, a mulher preta ela é colocada no. Ela é um corpo não, que por muitas vezes não é humanizado por ser um corpo preto, assim. Então, essa coisa da delicadeza, da feminilidade, da pureza, da fragilidade, nem sempre as pessoas têm essa leitura sobre a mulher preta. As pessoas colocam muito isso sobre um corpo do mulher, do que é ser mulher, mas quando você imagina o que é ser mulher, no imaginário social do que é ser mulher, que é essa coisa do sexo frágil, né, tipo assim, da delicadeza, quando a pessoa vai imaginar, as pessoas não imaginam o corpo de uma mulher preta, sabe? Quando pensa na pureza, na inocência, não é o corpo de uma mulher preta que é pensado. Então, eu comecei a entender que muitas vezes esse incômodo do não se encaixar é por conta dessa cisgeneridade que é relacionada à mulher preta, assim. Não necessariamente isso significa que todas as mulheres pretas vão se identificar enquanto não binário, assim. Mas isso é uma questão que é importante para a gente, para mim, está sendo importante entender, me entendendo agora enquanto um corpo não binário, por que esse incômodo existe, assim. É também um fator externo, tem minhas questões internas da performance mesmo, mas isso também é muito um atravessamento externo dessa coisa da gente não se encaixar o corpo de uma mulher preta, principalmente mulheres pretas retidas, né, que fica ali mais em evidência, não se encaixar essa coisa do ser mulher, muitas vezes vai ser negado a ser mulher preta, porque o corpo preto ele não é um corpo que muitas vezes é humanizado. Pode crer, pode crer. E aí, você vê a cena dos manos, cara? Como é que tá a relação com os manos? Você acha que os manos, né, os homens da cena do hip hop, eles estão cada vez mais com a mente aberta do debate em relação à questão da homofobia, que às vezes se manifesta, muitas vezes, né, infelizmente, e o machismo? Consegue hoje na cena fazer ação? Ou você acha que ainda está muito lento esse processo? Eu acredito que sim, assim, eu acho que as mudanças elas não acontecem da noite para o dia, né? Então, tipo, mas para mim, que acompanha a cena do hip hop há 8 anos, eu gosto, assim, eu gosto do que eu estou vendo dessa movimentação, tá ligado? Eu acho que avançou bastante. É óbvio que a gente não tem ainda uma paridade ali, uma igualdade, né? Isso aí você já enxerga de cara. Mas eu acho que hoje em dia a galera aceita mais, os manos estão mais abertos, sabe, a esse tipo de debate. Óbvio que não todos, e óbvio que vira e mexe a gente vê algumas vergonhas aí acontecendo. Mas eu acho que é isso, a gente tem se apropriado muito, né? A gente, enquanto LGBT, enquanto mulher, enquanto preta, a gente tem se apropriado muito dos espaços e isso não é diferente assim no hip hop. Então eu vejo a partir do momento que surgem mais artistas LGBTQIA+, fazendo hip hop, existem mais pessoas que vão aderindo a esse estilo musical, assim. Eu acho que a galera antigamente talvez ouvia muito as minas, assim, né? Porque a gente não tinha tantos corpos ali LGBTs ali fazendo, então eu acho que a galera LGBT estava ouvindo mais as minas, assim, que faziam hip hop, curtia mais ali a Negrali, né, que canta, mas também tá ali no rap e tal. E aí é isso, assim, a partir do momento que foi surgindo artistas LGBTQIA+, a galera
tá indo para os eventos, pô, a gente tem aí a Mano Brutal, sabe? A gente tem vários artistas legais, assim, tem a galera da Quebrada Queer, enfim, é porque agora, assim, para lembrar de nome é um pouco difícil, mas quando você faz uma pesquisa, você realmente quer buscar, você vê que tem bastante gente, sabe? Tipo, tem a Elaio, que é minha amiga, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados, assim, São Paulo tem uma galera, tipo, tem uma galera. Então, eu acho que avançou bastante, sim, assim. E eu não só na questão dos artistas, mas na questão do público, assim, tipo, eu vejo a galera LGBT ouvindo bastante rap, sabe? Eu acho que hoje em dia o mercado está muito bom, assim, para quem faz rap, para quem faz hip hop, sabe? Então eu acho que a galera tem ouvido mais, assim. E isso vai sendo mais, assim, tipo, os brancos têm ouvido mais, infelizmente a gente tem uma questão aí da apropriação da música, né? Porque isso aconteceu com choro, aconteceu com samba, aconteceu com rock, que foram ritmos que surgiram da galera preta, assim, e aí, conforme a galera vai ouvindo, vai se apropriando, que de certa forma é bom também, mas hoje a gente vê que os principais artistas aí que estão em maiores números, estão ganhando aí o money, dentro do hip hop ainda são os artistas brancos, assim. Mas, enfim, apesar dessa infelicidade, a gente vê que a galera está olhando mais para o rap como um mercado mesmo, como uma possibilidade. Então, a partir desse olhar, mais artistas LGBTs vão achando o rap interessante, vão vendo que o hip hop não é só o machismo, que o hip hop não é só dos manos, vão vendo que a história do hip hop não é para isso, que o hip hop é um movimento para dar voz mesmo. Então, é legítimo que pessoas LGBTQIs a mais se apropriem desse nicho musical e façam a sua arte, façam a sua revolução ali. E os manos, eles só têm que aceitar, assim. E alguns ainda não aceitam isso muito bem, mas outros, apesar de serem homens cis, hétero, encaram de boa, assim, tá ligado? Porque é isso também, né? Tipo assim, vai desperdiçar aí o Pink Money. O Pink Money também gira, e gira bonito, e gira legal, sabe? Então, ou você abre a sua mente, ou você não vai se encaixar aí, porque é isso, né? Tipo, o ser humano, ele tá sempre em trânsito, assim. Então, eu acho que isso talvez seja... É óbvio que a gente tem também as nossas limitações, assim, mas eu acho que isso é uma coisa que a galera LGBT entende mais, sabe? Tipo, que a gente, quanto ser humano, assim, tá em trânsito, que essa performance... Que o homem pode ser sensível, e ele não vai deixar de ser menos homem porque ele é sensível, sabe? Porque ele veste uma camisa rosa, tipo assim, sabe? Isso é bobeira. Então, tipo, existem vários manos que compreendem isso, sabe? Que ele pode chorar, que ele pode se emocionar. A gente pode até pegar aí, já que o BBB é um assunto muito comentado, a gente pode pegar aí como exemplo o Projota, que é um homem preto que chora a beça, ele chora a beça, gente. O homem chora, se emociona com a mulher dele, com a filha dele, ele não é menos homem por causa disso, sabe? Tipo, então, acho que os manos no hip hop entendem isso. Inclusive, eu citei um projeto como exemplo, e na casa, ali, no primeiro dia da casa, que o grupo todo se reuniu, foi se apresentar, ele falou boa noite a todos, todas e todes, assim. Então, e ele é um homem cis, sabe? Tipo, hétero, que é do hip hop. Então, os manos, eles estão entendendo, assim, eles estão abertos, assim, não todos, mas hoje a aceitação, pô, é muito melhor, assim, tipo, sabe? Em breve a gente vai ter aí, talvez, a Mano Brutal vai gravar no Brasil Grammy Show, e aí eu vi um tweet da galera da Pineapple lá falando, vamos aproveitar que você está no Rio, vamos fazer uma também. Então, tipo assim, os manos estão ligados aí que a gente gira também, sabe? Então, ou você aceita, ou você, quem perde é você, não é a gente que perde. Pode crer, pode crer. Eu queria fazer uma rodada aí de questões, ou então de poemas, uma rodada de microfone aberto, quem quiser falar poema, ou interagir aqui com a Aika, a nossa convidada. Aika, você está em que bairro? Você está no Rio? Eu estou em Niterói, eu estou no... Você falou, está em Niterói. Eu estou no último ensaio do show do Mana.
falando aí também de pandemia, né? A classe artística foi muito afetada pela pandemia, mas, enfim, graças a Jajá, às deusas, ao bom Deus aí, a gente teve essa lei de fomento da Aldir Blanc, que inclusive é o que está possibilitando o nosso encontro aqui do Poesia. E dentro da Bem Aldir lembrado, que eu Blanc, esqueci de falar. e dentro da Aldir Blanc também, eu acabei abrir um processo seletivo para um projeto chamado Humana, que eu não vou falar a ordem certa da sigla, porque eu não lembro, mas a ideia é a aceleração musical de mulheres de Niterói, assim. E é meio que isso que significa Humana. Só que não só de Niterói também, né? Essa é a segunda edição do Humana, então ela abriram para mulheres de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, de cidades ali ao entorno de Niterói. Então, como eu sou de São Gonçalo, eu me inscrevi, acabei passando por esse projeto. É um projeto que já até fazendo merchan aqui, é um projeto que vai ser lançado, é um projeto só de mulheres, então são de mulheres MCs, cantoras, instrumentistas, o projeto é todo feito por mulheres, e aí vai ser lançado o segundo EP do Mana, que é um EP de 4 faixas, e esse segundo edição do Mana também está rolando show ao vivo, então vai ser o show do EP de mais 4 faixas inéditas. E aí eu estou aqui hoje ensaiando para o show, já onde vai ser a gravação do show, no Teatro Popular. Hoje está sendo o último ensaio, amanhã vai ser a gravação oficial, assim. Eu falei para a Vivi que eu não tinha nada para fazer segunda-feira, mas eu acabei confundindo nas datas e tinha, e aí eu conversei com a galera aqui, a gente, né, conseguiu dar uma ajustadinha nos horários para eu poder estar aqui presente com vocês, assim. Então, gente, por favor, quem tiver pergunta, o momento é agora, assim, porque eu só tenho mais 10 minutinhos para ficar com vocês, depois eu vou ter que ensaiar. Então, quem tiver pergunta aí, faz. Quem quiser me ouvir recitando, fala aí, que eu tô aqui. Manda um abraço aí pro Santini, aí do teatro. Mando sim, mando sim. Alex, abre o microfone. Oi, Aika, boa noite. Tudo bom? Prazer conhecê-la. Prazer. Legal aí ver o seu trabalho, tão engajado, tão importante, né, para a sua causa, para a causa do povo preto também, porque isso também é uma forma de fortalecimento, você, né, escrever coisas tão importantes, tão bacanas, né, porque para além de você, né, ser LGBT ou não, você é um ser humano maravilhoso que está fazendo alguma coisa incrível, né, e despertando e influenciando muita gente. Você imaginou em algum momento que o seu trabalho ia chegar nesse, né? Está chegando, né? Eu acho que você está aí galgando o espaço, você está, né, não começou agora, mas já está com destaque aí, fazendo coisas bacanas. E aí você, como é que você imaginou esse teu trajeto e o que você pensa? De qual forma você acha que ele chega nas pessoas e você consegue influenciar, né, outras mulheres, outros meninos, outros jovens, enfim, né? Acho que a questão é influenciar a sociedade num todo, não ter, acho que uma pessoa, um grupo para ser influenciado, mas uma sociedade. Como é que você pensou isso? Tá, ok. Então, quando eu era criança, eu tinha o sonho de fazer 3 coisas, que era ou ser cantora, que é o que eu sou hoje, ou ser dançarina ou estudar teatro. Então, quando eu era criança, eu ficava cantando Whitney Houston no banheiro e ficava me imaginando, assim, igual ela, assim, num palco, com luz, assim, em cima, sabe? E era uma coisa muito inocente até. E aí, né, eu fui achando que a arte não era para mim e tal. E aí, quando eu conheci o rap, eu fiz essa oficina, foi quando eu falei assim, não, a partir daqui eu vou ser uma artista, assim. E sem saber direito também o que ia acontecer, né? Porque eu acho que foi uma coisa muito... Quando eu fiz a oficina de rap, que eu adaptei a minha poesia ao rap, eu falei, não, agora eu vou ser cantora, eu vou ser artista e tal. Mas eu também... era uma decisão que era muito certo dentro de mim,
mas eu também não conseguia visualizar essa questão dos espaços e tal, assim. E aí foi tudo muito intuitivo, assim. E aí eu falei, tá, como é que eu vou me aproximar da galera do hip hop aqui, que eu estou fazendo oficina e tal. E aí eu conversei com a galera da organização da roda, da gente montar uma biblioteca. Porque eu era uma leitora, quando eu era adolescente eu lia muito, eu escrevia na mesma intensidade que eu lia bastante. E eu falei assim, se eu montar uma biblioteca numa roda cultural, vai ser perfeito, porque aí eu vou fazer amigos, eu vou conversar com a galera vai vir buscar um livro, eu já vou fazer uma amizade, aí eu já vou entender melhor esse negócio de que é fazer rap, eu já vou fazer os contatos. Mas eu não entendi, assim, tipo, direito, qual o palco que você quer cantar? O que você quer fazer, tipo assim, para onde você quer viajar. Então as coisas foram acontecendo, assim. E aí hoje eu consigo, hoje enquanto uma artista, que realmente eu já não estou mais tanto no underground, né? Porque eu acho que a galera do underground toda assim já meio que me conhece, não toda assim, porque o mundo é gigante. Mas assim, de certa forma eu já realmente sou mais referência. Então, falando na linguagem do mercado da música, eu diria que eu estou me consolidando ali no midstream, que a gente tem um low stream, que seria meio que um underground ali, tem um midstream, que o midstream seria quando todo low stream, todo underground já te conhece, você está ali no midstream, e o mainstream a gente já conhece, sabe quem é, que é onde está a Ludmilla, onde está a Anitta e tal. Então, eu meio que estou aí nesse meio, né? Me consolidando ali no midstream, assim. Conheço vários artistas famosos, conheço vários músicos, produtores que tocam com uma galera grande, mas, ao mesmo tempo, também eu estou ali, consigo ter um contato maior, bem humanizado, assim, com diversas pessoas. Eu ainda não estou nesse lugar de artista distante, né? E existem diversas formas de você ser artista. Assim, eu acho que quando o artista ele quer ser artista, ele precisa entender bem realmente o lugar que ele quer chegar. Se ele quer ser um artista tipo Caetano, tipo Anitta, super famoso, que vai perder, inclusive, um pouco da sua privacidade, um pouco ali do teu cotidiano, que não vai poder ir no shopping, almoçar no shopping normalmente, assim, tipo, ele vai ter que ser... Ou se você pode viver de música perfeitamente a sua vida toda sem precisar ser Anitta, sabe? Então, eu realmente quero chegar no mainstream, assim, eu realmente quero sacrificar o meu tempo, a minha saúde, porque, enfim, eu não sei se eu não quero fazer música pela metade, sabe? Eu quero realmente entender esse lugar que é realmente uma loteria, um lugar de poucos, assim, a gente sabe, infelizmente, eu acho que é como ganhar na loteria, assim mesmo, não acontece da noite para o dia, não ganhar na loteria no sentido de sorte, mas de realmente são poucas pessoas que conseguem chegar lá, né? Tipo, então é isso, assim, eu estou trabalhando bastante, eu acho que talvez se eu não conseguir chegar lá também não vai ser um problema, desde que eu consiga fazer com que a arte financie a minha vida, eu consiga viver através da minha arte. Eu acho que isso para mim já está bom, mas assim, não é, se eu puder ter mais, eu vou querer mais, assim. Então, tipo, eu já fiz algumas coisas legais, tipo, eu já toquei em Moçambique. Eu já fui para Moçambique fazer uns shows, e isso, inclusive, diversos artistas famosos que eu conheço nunca fizeram shows internacionais dentro do rap. Tem uma galera dentro do rap que tem uma influência gigante, assim, de estar sempre tocando na rádio, de já ter sido capa de revista, mas que ainda não teve a oportunidade de fazer um show internacional, por exemplo. E eu já. Então, o que é o sucesso? O que é... Porque às vezes é isso, tipo, eu já fiz um show internacional, mas eu ainda não cheguei no lugar que eu quero estar enquanto artista, sabe? Então, essa pergunta é um pouco confusa, assim. Talvez eu não seja a Anitta, assim, mas eu acho que eu quero ser tão influente quanto ela, sabe? Eu acho que eu gostaria de ser tão influente quanto ela, assim. Óbvio que sem perder... Não, porque eu acho que hoje em dia a Anitta fala de coisas importantes porque ela entendeu que ela chegou num lugar que ela pode ser o que ela quiser e ela não vai perder a influência dela. Mas eu acho que, diferente de mim, no início dela, usando ela como exemplo, ela não tinha tanta preocupação assim num posicionamento político. Hoje em dia ela tem mais porque ela viu que
como ela já consolidou, já se consolidou enquanto artista, ela hoje se permite falar sobre política, né? Porque ela não era uma artista que falava sobre política. Aí, com esse contexto de pandemia, de quarentena, ela fez diversas lives falando sobre política mesmo, para a galera poder entender e tal, assim. Eu acho que eu quero chegar num lugar que ela já está, mas desde o princípio, tendo um posicionamento muito claro, assim, de impactar, de transformar e tudo mais. Assim. Eu acho que você fez uma outra pergunta também junto que eu não... Eu vou complementar o que você falou e vou te falar essa pergunta. Porque quando você cita a Anitta como exemplo, né, então você mira o céu como limite, né? O céu é infinito, então você não tem um limite. Eu gosto muito de viajar. Então, tipo, desde pequena, antes da música. Então, tipo assim, dentro da música, eu juntei a minha paixão com viajar junto com o meu trabalho. Então, tipo assim, eu quero cantar no mundo inteiro, com artistas do mundo inteiro, sabe? Tipo, para mim, realmente, céu é o limite, assim. Claro, Quando eu puder me reinventar, eu vou me reinventar. Você chegar lá no topo, isso aí não é, né, desmerecimento nenhum. E talvez também, assim, eu acho que no momento que a Anitta chegou, né, começou a ser popular, era um outro momento, assim, a gente vivia em outro contexto, né? E aí você já vem com um contexto já mais atualizado, com coisas que, né, as pessoas já começaram a discutir mais isso, né? E aí como é que você se prepara? Eu vou fazer uma segunda pergunta, dentro da pergunta que eu te fiz, como é que você se prepara para você chegar nesse lugar? Porque quando você chegar nesse lugar, na verdade, né? Então, e aí como é que vai ser? Você já tem uma, né? Claro que tudo é muito imprevisível, a gente não pode dizer assim, vai ser assim, não dá, né? Mas assim, você já sabe que você é uma pessoa que está militando, é uma pessoa que já está contestando várias coisas, mas quer chegar num lugar que às vezes a militância ela acaba sendo colocada de lado ou forçada mesmo, né? A pessoa tem que fazer algumas escolhas. E aí, como é que você se prepara, né, para isso? Na verdade, eu era muito militante. Hoje em dia eu já nem me considero mais assim. Mas na época que a Bibi me conheceu, por exemplo, que a gente estava lá, democracia contra o golpe, pá, eram coisas que eu debatia mais, me posicionava mais, sentia mais urgência de me posicionar e tal, por ter essa dor. Hoje em dia eu entendi que tudo que eu faço é muito político. Então eu não preciso estar militando tanto, porque meu corpo já é político, a minha existência no lugar já provoca uma reação que eu não preciso falar. Então, hoje em dia, eu não milito tanto assim. Hoje em dia, eu até falei isso na minha primeira fala, né? Que no início a minha poesia vinha muita dor, depois veio uma leveza, assim, porque eu encontrei diversas pessoas iguais a mim, diversas pessoas que se vestiam igual a mim, porque a arte possibilita isso. Então, hoje em dia, minha música é mais leve, hoje em dia eu consigo falar mais de amor, hoje em dia eu consigo cantar Mary Kay e falar de festa, sem deixar de ser militante, assim, porque Mary Kay é uma música minha que é de festa, mas quando você vê um clipe de Mary Kay, você vê que tem diversos corpos pretos, você vê que tem diversos corpos trans, sabe? Você tem diversos corpos queer naquele espaço. Então, a letra não é necessariamente uma letra de embate, mas aquele corpo já está ali, diz muito, sabe? Então, isso não significou que eu deixei de ser militante ou que eu estou abrindo mão de um posicionamento. É porque eu acho que já está ali, já diz bastante, sabe? Tipo, é óbvio que vão ter coisas que não tem como passar batida, assim, tem situações de opressões que é urgente que a gente se posicione. Mas tem outras que eu olho assim, eu acho que não merece o meu tempo, sabe? Não merece a minha saúde, não merece o meu desgaste. Então, ao invés de eu ir debater, eu debocho, dou risada e, tipo assim, eu sou irônica e saio por cima, sabe? Tipo, e isso não significa que eu sou genérica, tipo assim, saca? E a questão lembrei, e a questão dessa coisa, né, de estar super exposta, de como é chegar nesse lugar. Como eu faço rap há 8 anos, eu já viajei para os estados, aí já toquei nos palcos legais, com os artistas legais, assim, eu já tenho, óbvio, né, que não é igual,
mas eu já tenho um fluxo eu já recebo um fluxo de mensagens que é um pouco grande, eu já recebo um feedback sobre o meu trabalho. Eu tenho 7.600 seguidores no Instagram, então eu recebo bastante mensagem de uma galera que eu nem imaginava, assim, porque eu gosto muito de conversar, de dialogar com as minhas irmãs pretas, com as minhas irmãs trans, assim. Mas, enfim, eu recebo mensagem de homem cis, hétero, branco, falando que curte o meu trampo, saca? Eu acho errado, assim, porque isso promove o diálogo, né? Mas não é necessário, não é a minha ideia inicial, assim, conversar com essas pessoas. Então, isso, já querendo ou não, me dá uma experiência do que é estar nesse lugar e me faz muito refletir se é esse tipo de artista que eu quero ser. Porque, às vezes, eu não estou no dia bom e é muito assédio e são demandas, né? Às vezes eu faço um story falando sobre machismo. E aí vai vir uma irmã falar comigo, pô, realmente é foda, os caras não entendem o que a gente fala. E às vezes vai vir uma outra irmã falar, pô, realmente é muito complicado, na minha família eu passo por essa situação que é muito gravíssima, e aquilo pode ser um gatilho que eu não saiba lidar. Então já estar no lugar que eu estou hoje já me dá um pouco de noção sobre essa demanda, né? Que é um pouco chato, assim, não vou mentir, não. É chato, é desconfortável, mas para mim também é muito bom, assim, eu acho que realmente o artista ele tem que... É óbvio que eu não vou conseguir dar conta disso o tempo todo, porque o artista ele é gente como a gente. Então, assim, às vezes o artista ele vai ser grosso, ele vai ser chato, ele vai pagar micão, sabe? Ele não vai conseguir te dar a devida atenção ali, mas eu acho que realmente o artista ele tem que refletir se é esse lugar que ele quer estar, tá ligado? E ele realmente tem que estar predisposto, assim. Tipo assim, apesar de eu ter um fluxo de mensagens grandes, eu ainda consigo responder todo mundo, assim. E eu me amarro em responder todo mundo. Mas eu não vou responder todo mundo na hora. E também, assim, se for uma coisa que não me cabe, eu vou falar, isso não me cabe. Eu vou tentar ali aconselhar, eu sempre tento dialogar. Às vezes, assim, eu não vou conseguir responder, mas pelo menos um emoticon de coração eu vou mandar, sabe? Tipo, talvez eu não vou conseguir, não vou ter tempo ali de responder da forma que a pessoa quer, mas pelo menos um emoticon de coração eu vou mandar. Repostar a galera ouvindo a minha música, eu vou fazer, tá ligado? Tipo, porque é isso, é o que eu me propondo a fazer. Eu gosto do que eu faço, eu amo cantar, eu amo fazer show. Saca? Tipo, então é isso, tipo assim, é uma consequência do meu trabalho, sabe? Então eu gosto quando a galera vem falar comigo, eu me amarro quando a galera. Eu não acho chato assim. Até os assédios mesmo, o bananão, assim, sabe, de conversa, assim, porque tem uns que realmente são bem escrotos, assim, aí esses a gente só dá aquele soft block. Mas, né, sempre tem aqueles que já sabem que tu é braba, aí vai chegar com calma, né? Mas, pô, o cara, você olha assim, você fala, pô, amigo, eu tô preocupada aqui, como é que eu vou pagar meu aluguel, vai ser me dar cantada? Mas eu tento entender que o cara, ele admira o que eu faço, ele me admira enquanto mulher, ele não tá fazendo por mal, sabe? Então, às vezes, eu dou ali uma curtida, mando só um coração, não reto muito o assunto, mas eu respondo também, porque o cara, enfim, admira o meu trabalho, admira o que eu faço, sabe? Tipo, e é isso, tipo assim, quem mandou ser tão maravilhoso, assim? Quem mandou ser tão maravilhoso, assim? Tá certo, Aika. Obrigada aí, tá? Valeu mesmo por essa troca. Parabéns, sucesso. É isso. Então, gente... Irmã querida, eu sei que você está com o seu horário em cima já, mas a gente já tem gente pedindo lá para você falar poema antes de se despedir. É isso. Então, enfim. É isso, eu ia falar isso, que eu ia ter que me despedir, aí eu vou fazer uma poesia, e depois da poesia, enfim, vai estar aberto aí, eu acredito, para a poesia de todos e todas, e eu não vou poder ver agora, mas eu sei que está sendo transmitido ao vivo, não sei se vai ficar gravado, se ficar gravado aí no YouTube ou no Facebook em alguma página, me fala, porque eu quero ouvir a poesia de vocês, Tá que é assim. bom também ter essa troca que me inspira enquanto artista aí, sabe, trocar, ver a galera fazer. Mas é isso, vou lá, vou deixar minha poesia. Enquanto menina eu sonhei, dormi e sonhei que eu podia cantar
Enquanto cantor cantei, eu nem sabia que eu sabia cantar. A verdade é que eu não sabia e todos diziam qual era meu lugar. Um papel que é predestinado como legado recatado do lar. Tendo 2 vezes que provar por ser mulher, machista querendo atrasar. Com merda nenhuma para falar, seria melhor você se calar. Homens do jogo, bando de bobo, se der o trigo, não separa o joio, gozar com o machismo um do outro, pagando de santo só se for do pau oco. Eu sonhei e sonhava, eu sonhei e sonhava. Que ousadia dessa menina querendo cantar na noite. Parece século XIX, porque lembra como se fosse. Eles reagem então com medo da nossa ascensão. Vejo que isso é bom. Enquanto eu incomodo, vou me acomodo além do topo então. Enquanto menina eu sonhei, dormi sonhei que eu podia cantar. Enquanto canto encantei, como um sabiá não podia calar. Pássaro em meio aos corvos, sei qual é o seu jogo e eu não vou jogar. Seu canto hoje é por mim, abri minha boca e ninguém mais vai calar. Eu sonhei, eu sonhava que eu podia cantar. É isso, gente. Valeu, minha irmã querida. Forte abraço, bom ensaio. A gente vai se ver em breve. É isso, gente. Beijão. Muito obrigada aí por abrir esse espaço. Muito obrigada por fazer pergunta, Alexa, Vivi. E é isso, eu amei estar aqui com vocês. Queria muito estar na CDD, gente, vivendo esse presencialmente, que eu amo ir para a CDD e o Poesia de Esquina é tudo de bom. Mas em breve, no futuro, a gente vai estar juntinho aí, sentindo o cheirinho um do outro. Axé. Beijo. Axé. Beijo. E aí, Alexandra?